Fala aí, galera do Colégio de Aplicação, Ensino Médio, tudo bem com vocês? Olha, eu estou gravando essa aula aqui para a gente poder fazer exatamente o que eu fiz na semana passada no ensino presencial com os alunos que estavam lá na escola, beleza? Então, estou preparando essa aula aqui um pouquinho diferente da que a gente vem fazendo, né, de interpretação, mas com conteúdo gramatical, porque foi exatamente o que eu fiz lá na semana passada com os alunos que estavam presentes, beleza? Então, separei um documento Word aqui para a gente escrever. A matéria que eu trabalhei semana passada, tá? Que estou trabalhando aqui com vocês também ao mesmo tempo, é essa matéria que eu quero que vocês anotem aí no caderno. Pronomes com função de complemento. Foi isso que foi trabalhado na semana passada e é isso que eu estou trazendo aqui para a gente trabalhar junto, beleza? Então, vamos fazer dessa forma. Acho que dessa forma a gente consegue atender a galera que está indo e a galera que está ficando em casa e deixar todo mundo, né, no mesmo patamar, que é a ideia do ensino híbrido, beleza? Então, anota no seu caderno aí, pronomes com função de complemento. O que é isso? Vão ser os pronomes oblíquos, tá? Os oblíquos átonos, que a gente já vai diferenciar os átonos dos tônicos, mas são os pronomes oblíquos que vão exercer a função de complemento verbal na oração. Então, o complemento verbal, vocês sabem, né? O verbo pode ser transitivo direto, então ele pede um objeto direto. Esses pronomes oblíquos vão fazer essa função de objeto direto e pode ser também um verbo transitivo indireto. Logo, a gente vai precisar de um complemento indireto. O pronome oblíquo vai fazer função também de complemento indireto ou objeto direto. Enfim, os dois nomes servem para descrever a mesma situação, a mesma função sintática. E a gente também tem verbos bitransitivos, que é o que a gente mais vai trabalhar dentro dessa situação, que são os verbos que pedem dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, primeira ideia aqui é a gente organizar a nossa cabeça, agora que a gente entendeu o que vai ser feito, e colocar uma tabela com esses pronomes oblíquos átonos e com as suas respectivas funções. Entendendo isso, a gente já está meio caminho andado, beleza? Então, eu preparei aqui para você anotar no seu caderno. Anota o título e anota a tabelinha aí, por favor, tá? Função de objeto direto, galera. A gente vai ter o lo, a gente vai ter o los. O lo vai servir quando o complemento direto for masculino singular e o los vai servir quando o objeto direto for masculino plural, beleza? A gente vai ter também o lá para feminino, singular, obviamente, e vai ter o las para feminino plural. Então, a primeira tabelinha que você vai anotar aí é essa, a dos complementos direto, a dos objetos direto, os quais os pronomes oblíquos exercerão tal função, tudo bem? Então, os pronomes oblíquos estão aí, lolos, masculino, singular, masculino, plural, lalás, feminino, singular, feminino, plural, beleza? Então, vamos lá. Para objeto indireto, professor, o que eu tenho que fazer? Tranquilo, a gente vai usar os pronomes oblíquos que se referem às pessoas. Então, a gente vai flexionar em número e pessoa. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, beleza? Então, vamos lá, que eu já tenho ele aqui na mão, ó. Objeto indireto, os pronomes oblíquos que a gente vai usar para as três primeiras do singular, beleza? É o me para a primeira pessoa do singular, te para a segunda pessoa do singular e o le para as terceiras pessoas, a ele, a elha ou a você. Tranquilinho? E a gente vai usar também, ó, para o plural, o nos, que se refere ao nosotros. A nosotros, por exemplo, a gente vai usar o nos como pronome oblíquo átono. O a vosotros ou para vosotros, beleza? A gente vai usar o os, que é referente à segunda pessoa do plural. E o les vai se referir às terceiras elelha e usted, ellos, ellas e ustedes, beleza? Então, estão aí os pronomes oblíquos átonos que vão fazer função de objeto indireto, tranquilo? Essa tabela é muito importante, vamos colocar assim, ó, tabela de pronomes oblíquos átonos. Quando eu falo em pronome oblíquo átono, eu falo no pronome oblíquo que vem sem o auxílio da preposição, beleza? Então, ele não vem preposicionado. Só você lembrar que átono e tônico se refere ao quê? Ao que está forte, né? Tônico. Então, está acompanhado de preposição. E átono está mais fraquinho, está sozinho, beleza? Então, quando ele vem sem preposição, a gente chama de pronome oblíquo átono. São esses que a gente vai usar com muito maior frequência. Porque a ideia é que a gente reduza a frase, que a gente substitua todo o complemento expresso na oração por apenas esse pronome. Beleza? Então, a gente vai usar muito esse pronome oblíquo átono. E aí tá a tabela para vocês. Vamos colocar 1.0. Deixa eu só formatar aqui, botar Time New Roman. Deixa eu sublinhar o título. Vou colocar a tabela como tópico 1
da nossa aula de hoje. Organiza o teu caderno aí também para ficar igual, beleza? Então vamos que vamos. Vamos que vamos. O que a gente tem que ver agora? Eu vou mostrar para vocês o material que eu separei aqui, tá? Com algumas imagens para nos facilitar esse entendimento. Notem que logo aqui no início, ó, ele coloca esse título, né? Pronombres personales complemento, ou seja, são pronomes que indicam pessoas que vão exercer função sintática de complemento verbal. Então, olha só aquilo que eu estava falando de tônico e átono aqui ilustrado. Esse pronome me, te e lá e o nos, esses 4 primeiros pronomes aqui dessa tabela aqui em cima, essa tabela aqui, ó, galera, estão vendo meu mouse? Então, essa tabelinha aqui, os 4 primeiros são formas átonas do pronome oblíquo, justamente porque eles estão sem a preposição. Agora, olha para as 3 últimas formas, como é que você tem a preposição a e a preposição com acompanhando as pessoas. Quando esse pronome oblíquo está acompanhado de preposição, a gente já diz que ele não é mais átono, ele é o quê? Tônico. Beleza? Então, lembra sempre disso, está sozinho o átono, está acompanhado, tônico. Beleza, agora a gente já entendeu a diferença. Eu vou para os exemplos. Tranquilo? Essa tabela aqui é bem interessante, tá? Eu já até marquei. Os pronomes oblíquos átonos com função de complemento direto vão ser os masculinos e femininos, singulares e plural. Então, eu marquei aqui lo, lá, los e las. Isso é muito importante. Esquece esses outros aqui, não me interessam como complemento direto, mas me interessam como complemento indireto. Então, a gente vai marcar aqui o CI, que é o complemento indireto, ou objeto indireto, como queiram, tá? Primeira pessoa, referente ao eu, é o me. Segunda pessoa, referente ao tu, é o te. Terceiras pessoas, ele, é isso, te, é o le. Esse C, por que você botou de verde, professor? Calma, que a gente vai explicar isso lá no final da aula. Por que existe o C e quando utilizar o C? Por enquanto, esquece ele. Pensa que a terceira pessoa do singular é substituída pelo le, beleza? Aqui no plural, nos para nosotros ou nosotras, né, também. Os para vosotros ou vosotras e o les para ellos, ellas e ustedes. Professor, mas apareceu outro C. Esquece por enquanto o C. Ele é muito importante, mas por enquanto esquece ele. Espera as exemplificações para a gente começar a falar nele, tá? Então, vamos para as exemplificações. Aqui, ó, essa tabelinha aqui é muito importante, porque ele coloca aqui orações com complemento direto e ele coloca esse exemplo. Juana escreveu esta tarjeta postal. Então, eu quero fazer esse exemplo aqui com vocês. Ó. Vamos lá para o 2.0. Nosso tópico 2, exemplos. Então, o tópico 2, letra A, eu vou colocar assim. Ó. Como é que era a frase, hein? Juana escreveu uma tarjeta postal. Beleza? O que está acontecendo aqui, gente? Foi mal que vocês não estão vendo aí. Eu não mudei. Caraca. Agora sim. Então, escrevi aqui, gente. Vai no teu caderno aí também, escreve exemplos, letra A. Juana escreveu na tarjeta postal. O que a gente tem aqui? A gente tem o sujeito, que é aquele que pratica ação, aí lembrando com vocês as aulinhas de português, né? Enfim, sujeito que é aquele que pratica ação, a função sintática de sujeito. Ele vai praticar uma ação, essa ação é expressa pelo verbo, está aqui o verbo escrevió, que é escreveu, o verbo está no passado, no pretérito indefinido em língua espanhola, e quem escreve, gente, escreve o quê? Escreve alguma coisa. Então, vou colocar esse cara aqui em vermelho, porque una tarjeta postal é o complemento direto, ele está se ligando ao verbo diretamente sem auxílio de preposição. Então, esse cara, ele vai ser o nosso OD. Certo? Certo, se eu escrever direito, está certo, né? Então, ele vai ser o nosso OD. O que nós temos que fazer? Nós temos que substituir ele por um dos pronomes oblíquos átonos. Pensa que essa frase está escrita e você quer enfatizar no texto essa frase. Você, em vez de escrever esse pronome, esse complemento direto inteiro, una tarjeta postal, você vai substituir esse complemento verbal que está expresso por um pronome oblíquo átono. E é esse o nosso objetivo, é fazer a redução dessa frase, é substituir para até não precisar repetir o complemento direto todo. Una tarjeta postal, aqui já percebe, cara, em espanhol, una tarjeta postal é feminino singular. A gente percebe aqui pelo artigo, né?
que está precedendo o tarjeta postal. Em português seria masculino, porque tarjeta postal é cartão postal. A frase diz, Joana escreveu um cartão postal. Mas a gente tem que ir pelo gênero da língua espanhola, que é feminino. Logo, nós vamos substituir por qual dos 4 pronomes com função de objeto direto? Gente, masculino, masculino plural, feminino, feminino singular ou plural? Feminino singular, porque a gente já percebeu, até mesmo pela presença do artigo feminino singular, que tarjeta postal é um objeto direto com gênero feminino singular. Então, a gente vai substituir esse cara aqui pelo lá, tudo bem? E aí vai ficar uma dúvida na sua cabeça. Tá bom, professor, mas então é só substituir, a frase vai ficar Juana escribió lá, e eu vou dizer para vocês, não vai ser assim. Porque em espanhol existe uma coisa chamada, em língua portuguesa também, óbvio, colocação pronominal. E a colocação pronominal da língua espanhola diz que os pronomes vão se situar sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, antes do verbo. Isso se chama próclise. A gente falou disso naquela aula lá do Despacito, se eu não me engano, onde eu expliquei para vocês a parte de colocação pronominal, próclise e ênclise. Tudo bem? Então, o espanhol é uma língua proclítica, ou seja, a colocação pronominal padrão da língua espanhola é a próclise. Então, vamos escrever isso aqui na regra 1, tá? Regra 1. Não sei, cara, se eu vou deixar de vermelho, o que vocês acham? A regra 1 diz o seguinte, ó. A colocação pronominal padrão da língua espanhola, vou colocar L.E para a gente ganhar tempo, a gente já está indo para 12 minutos de aula. Então, a colocação pronominal padrão da língua espanhola é a próclise. Em espanhol, a gente diria próclisis. Ih, gente, ficou apertado aí, né? Deixa eu botar embaixo, então. Acho que vai ficar melhor. Que aí eu só uso até aqui a margem. Então, ó, a colocação pronominal padrão da língua espanhola é a próclise. Vou botar aqui vírgula. Ela ocorre... Pena que não dá para fazer o ocorrendo aqui no Word. Ela ocorre na maioria dos casos. Beleza? Então, a princípio, tudo pra gente nós vamos encarar como próclise. Beleza? Porque depois a gente vai estudar a ênclise separado. Então, a princípio, todos os pronomes oblíquos átonos na hora da substituição entrarão onde, gente? Antes do verbo. Então, vou colocar aqui, ó. Pronome antes do verbo. Acho que assim não vai restar dúvida, né? Beleza? Tranquilinho? Então, essa é a regra número 1. Vamos colocar a regra de que cor, gente? Qual é a cor que vocês gostam? Ah, vamos colocar verde, cara. Não, verde fica muito claro. Lilás. Lilás é legal, hein? Então, beleza. Então, colocamos aqui. Regra número 1, a colocação pronominal padrão da língua espanhola é a próclise pronome antes do verbo. Ela ocorre na maioria dos casos. Então, vamos escrever a resposta agora, tá? Que eu vou colocar letra A maiúscula. Não, vou colocar A.1. Só que eu quero preto, gente. Não quero mais. Chega de lilás. Então, vou colocar A.1, que vai ser sempre a resposta da substituição, tá? Então, vai ficar Juana. Já pegou a manha? Lá escrevió. Beleza? Tranquilo até aí? Agora vamos pensar o seguinte, gente. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. Nessa frase da letra A, eu só tinha o complemento direto expresso. Mas eu quero saber para quem ela escreveu. Então, eu vou separar no exemplo da letra B para quem ela escreveu esse cartão postal. Beleza? Sobe aqui. Vamos colocar o segundo exemplo. Letra B. Então, vou colocar Juana. Deixa eu lembrar aqui qual é o exemplo. Para mim, né? Para mim é bom. Para mim fica legal. Então, Juana escrevió para mim. Beleza? Então, aqui eu já não tenho mais
o complemento direto, mas eu tenho o complemento indireto. Eu vou colocar aqui vermelhinho de novo, tá? Nesse caso, esse OD, lá de cima, a gente substituiu pelo lá. Esse OI, agora é um OI, que é um objeto indireto. Vamos continuar no vermelho. Esse OI, nós vamos substituir por quem? Eis a pergunta. O.I. Esse cara nós vamos substituir por quem? Vamos lá na tabela, né? Olha, as tabelas de OI são essas. Me, te, le, nos, os, les. Ele não escreveu para mim, gente. Se ele escreveu para mim, eu estou usando a primeira pessoa do singular. Se é a primeira pessoa, eu vou substituir pelo me. Então, já sei que aqui, na hora de substituir, eu vou substituir o OI pelo me. Beleza? Se eu vou substituir pelo me, e se a primeira regra diz que a próclise é a colocação padrão da língua espanhola, o me vai entrar onde, gente? Antes do verbo. Então, aqui na resposta do B.1, agora a gente já pegou a manha, né? Eu é que estou enrolado aqui na hora de escrever. Mas beleza. Agora, aqui no B.1, que é a resposta, a gente vai ter Juana me, que é para mim, escribió. Tranquilinho? Lembrou disso? Galera que já sabia, lembrou? Galera que não sabia, entendeu? Então, tá beleza. Olha só, o que nós vamos fazer agora, que eu quero fechar a aula bem bonito com vocês e quero fechar aqui beirando os 20 minutos para não passar também muito do tempo que eu gosto de ficar aqui no vídeo para não desconcentrar a galera. Nós vamos juntar uma frase com a outra, tá? Juana, lá na letra A, escribió na tarjeta postal. Na letra B, Juana escribió para mim. Agora eu vou juntar, porque esse verbo é bitransitivo. Então, na letra C, eu vou dizer o seguinte, ó, vou juntar as duas frases. Juana, o que ela fez? Escribió o quê? Olha aí o complemento direto aparecendo. Una tarjeta postal. Podia até ter copiado e colado, né? Para quem, gente? Para mim. Olha que interessante que aconteceu. Agora, esse verbo está com o seu sentido completo, porque ele precisa de dois complementos e os dois complementos estão expressos na frase. O que ela escreveu e para quem ela escreveu. Isso é muito importante a gente observar. Olha lá, o complemento direto está aqui. E agora, gente? E o complemento indireto? E agora? Vou colocar aqui cor. Estou muito bom para esse negócio de cor hoje, não. Vou colocar azul escuro. E o complemento indireto está aqui. Beleza? Então, ó, nesse caso, nós vamos ter, vamos colocar entre parênteses aqui, tá? Nós vamos ter o OD. Ué, não está escrevendo? Nós vamos ter o OD, que a gente já sabe quem ele é. Olha aqui, ó. O una tarjeta postal eu substituo por lá. Então, pô, show de bola. Eu já sabia. E nós vamos ter o OI. Agora que não vai dar para vocês enxergarem, eu vou ter que descer. Vou descer no OI para não ficar muito desorganizado. E vamos ter o OI, que a gente já tem também, porque para mim, ó, eu substituo pelo me. Então, aqui a gente vai ter me. Beleza? Pô, facinho, professor. Então, eu tenho dois complementos expressos, vou substituir por dois pronomes. Isso, o raciocínio é esse. Mas aí, com certeza, se você não souber a segunda regra, você não vai dar dentro, você não vai acertar. Porque você vai ficar numa dúvida. Você já sabe que ele vai entrar antes do verbo, certo? Então, você sabe que ele vai entrar aqui. Mas vai ser Juana la me escribió ou vai ser Juana me la escribió? A sua pergunta é: quem vem antes? O complemento direto ou o complemento indireto? É na mesma ordem que está na frase, OD e OI, ou isso muda? Isso muda, galera. E aí, para isso, eu preciso escrever para vocês a segunda regra, tá? Vou dar de malandro aqui. Aproveitar que já está roxinho. A segunda regra vai dizer o seguinte: se o verbo for bitransitivo,
A ordem de substituição, será, o OI vem sempre antes, galera. Então, vou colocar aqui, ó, OI mais OD. Essa regra é importantíssima e é muito fácil. A primeira regra, vamos recapitular, diz que a próclise é a colocação padrão e já bati 20 minutos, gente. E a segunda regra vai dizer que o OI, na hora da substituição, vem antes do OD. Então, nunca você vai poder colocar lá me. Você vai ter que colocar o me na frente, você vai ter que colocar o me antes, porque ele é o complemento indireto. Então, agora a gente já sabe a resposta da questão, beleza? Agora eu vou começar a dar uma de malandro aqui, que eu estou muito lerdo, cara. Então, é o seguinte, essa é a C.1, que é a resposta aqui da nossa terceira exemplificação. E aí a gente vai ter Juana me, que é o indireto, e depois a gente vai ter o lá. Então, vai ficar Juana me, que é o para mim, e lá, que é uma tarjeta postal. E logo depois a gente vai ter o verbo normal sem alteração, beleza? A resposta fica Juana me la escribió, beleza? A gente já está quase no final, cara. Eu só preciso te explicar agora por que aparece lá naquela tabela, e isso aqui você com certeza está curioso para saber, por que aparece esse C verdinho. A hora que você entender isso, acabou. Acabou a parte de próclise, a gente já está na manha. Beleza? Então, vamos voltar lá para a gente fazer essa parte final aqui e fechar com chave de ouro. Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar a mesma frase. Então, letra D, exemplificação. Vou usar a mesma frase. Só que eu vou trocar o complemento indireto. Eu não vou dizer que a Joana escreveu um cartão postal para mim. Eu vou dizer que ela escreveu um cartão postal para sua mãe. Beleza? Para sua mãe, no caso, a mãe dela, tá? Então, vamos lá. Vou trocar aqui, hein? Vou dar uma de malandro, né? A gente já está com bastante tempo de aula. Então, ó, Juana escreveu na tarjeta postal para... E aí eu vou trocar aqui. Su madre. Aí você vai me dizer assim, pô, professor, a primeira parte fica igual? Fica, porque ela continua escrevendo um cartão postal. Então, eu continuo tendo lá como substituição do objeto direto. Mas o para sua mãe não pode ser me, porque ela não escreveu para mim, escreveu para ela. Então, olha para cá e vê quem se refere à terceira pessoa para ela, gente. Ó, para mim, me. Para ti, te. Para ela, ou para ele, ou para o senhor e senhora, a gente vai usar quem? A gente vai usar esse camarada aqui, que é o lê. Então, aqui você tem que prestar bastante atenção. O lá continua sendo a substituição do objeto direto, mas a substituição do objeto indireto vai passar a ser o lê. Aí você vai falar, pô, legal, professor. Então, a primeira regra vai dizer que vai ficar antes, isso. A segunda regra vai dizer que o OI vem na frente, isso. Então, vai ser lê lá. Juana lê lá escreveu. E aí eu vou te falar, não vai ser lê lá. Gente, lê lá gera cacofonia. Em espanhol, a gente vai evitar ao máximo essa repetição fonética, beleza? Que é esse som desagradável gerado pela cacofonia. Então, para evitar a cacofonia, aí sim você entende por que tem ali, na hora da tabelinha, aí você entende por que está aparecendo esse C. E aí eu vou aumentar ele para você enxergar bem aí da sua casa. Tá? Olha aqui o que está acontecendo. Olha para ele aqui, ó. O lê, ele será substituído pelo C quando estiver combinado com qualquer outro complemento direto. Então, eu não posso ter lê-lo, eu não posso ter lê-lá, eu não posso ter lê-los e eu não posso ter lê-las. A mesma coisa vai acontecer com lês. Eu não posso ter lês-lo, eu não posso ter lês-lá, eu não posso ter lês-los e não posso ter lês-las. Então, o C, olha para cá agora e presta atenção, ele vai ser utilizado na hora que o lê estiver combinado com qualquer outro complemento direto ou o lês estiver com qualquer outro complemento direto, para evitar o choque entre mesmo os fonemas. Chicão que adora me zoar de lulululululu, né? Em espanhol não vai rolar isso aí. Então, para evitar a cacofonia, a gente troca o lê pelo C. É o que a gente vai fazer lá na nossa última exemplificação.
Beleza? Então agora já está tranquilo. Esse lê terá que ser substituído pelo C, para evitar o som desagradável lê lá. Beleza? Então, gente, esse lê aqui não vai rolar junto com nenhum objeto direto. E a gente vai gerar a nossa terceira e última regra. Caraca, 25! Calma, gente, está acabando, juro. Prometo. Então, ó, regra número 3. Vou colocar aqui. Devemos substituir lê ou lês. Cara, olha só que incrível. Ali ele botou a letra maiúscula. E aqui ele botou um acento circunflexo. Para que isso? Isso é o verdadeiro para que isso? Lê ou lês. Devemos substituir lê ou lês por C quando estiverem combinados com lo. Caraca, tá me irritando. Ou lá. E a sua pluralização. Beleza? Então, quando tiver combinado com lo ou los, lá ou las, o lê ou o lês passa para ser. E aí você vai se perguntar uma última coisa. Professor, mas como é que eu vou saber se é lê ou lês se os dois são substituídos pelo C? Aí você vai ter que voltar na frase anterior para ver o contexto. Tá? Se a referência for plural, você já sabe que está substituindo o lês. Se a referência for singular, você já sabe que está substituindo o lê. Então, isso vai ser bem importante, beleza? Para você entender o contexto da situação. Mas ambos são substituídos pelo C. Logo, a gente vai chegar ao final da aula, nem acredito, tá? Com a seguinte resposta, galera. Deixa eu copiar aqui. O C.1 vai virar D.1. E aí, Juana não é mais me, é lê que virou C. Se la escribió. Esse é o exemplo quando ela escreve para sua mãe, que é uma terceira pessoa do singular, e a gente tem que substituir o lê pelo C. Tranquilinho, gente? O que vocês acharam? Beleza? Olha, eu vou ver, de repente, umas 3 ou 4 frases para vocês fazerem essa substituição lá no Tarefas. Então, vai ser bem tranquilo, tá? Exemplos muito próximos desse que eu dei, então vocês vão acertar. Não fiquem preocupados. Mas não deixem de me enviar, não deixem de dar o like nesse vídeo. Caraca, tô muito youtuber, né? Não deixe de deixar, foi péssimo, né? Quer dizer, deixe seu comentário aqui no vídeo. E a gente vai se falando. Se vocês puderem ir à escola, nós nos veremos. Se não, a gente continua por aqui, sempre com muita alegria e muita saudade também. Beleza? Beijo, fiquem com Deus. Anotem no caderno de vocês, beleza? Tudo direitinho, tá aqui essa folhinha, ó. Tá? Anotem no caderninho de vocês. Qualquer coisa, dá um pause aí. E aqui é a segunda parte. Tranquilo? Beijão, gente. Fiquem com Deus. Parei, que já bateu quase 30. Tchau!